dia, meus irmãos. Nós vamos, então, irmãos, dar início ao nosso culto. Vamos ler um texto da Palavra de Deus, o Salmo de número 73. Quero desejar boas-vindas a todos os irmãos que aqui estão, aqueles que estão nos ouvindo. Que Deus possa abençoar a todos nesta manhã, neste culto de adoração e louvor ao nosso Deus, quando nos reunimos para adorar ao Senhor, para louvá-lo e também para ouvir a mensagem de Deus para os nossos corações nesta manhã. O Salmo de número 73 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras a mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. Do meu coração, porém, Deus é a fortaleza e o meu guião para sempre. Pois os que estão longe de ti perecerão. Tu exterminas todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Bom dia a todos. Vamos nos colocar de pé e louvar ao Senhor com um cântico que diz: cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Que possamos cantar desse maravilhoso amor do nosso Deus. Cantemos. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, exulta. Com alegria eu canto, canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Amém. Ainda cantaremos esta paz que sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Essa paz
que sentimos é porque eu amo ao meu Senhor. Ele nos traz a paz. Vamos cantar. Não olho as circunstâncias. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu sei por quem é fiel. Não olha as circunstâncias. Confiar, não olha as circunstâncias, não, olha o seu amor, seu grande amor, não ninguém o pode alegre estou, não olha para as circunstâncias, olha o seu amor, seu grande amor, não ninguém o pode alegre estou, aleluia. Oh, glória, aleluia, aleluia, glória ao meu Senhor, aleluia, oh, glória, aleluia, aleluia, glória ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias. Olha o seu amor, seu grande amor, não ninguém o pode estar. Alegre estou, não olha as circunstâncias, olha o seu amor, seu grande amor, não ninguém o pode estar. Alegre estou. Amém. Regina nos dirige a Deus em oração. Pai, muito obrigado a Deus pela bênção de começar a viver mais um dia. Pai, muito obrigado, porque apesar e em toda e qualquer circunstância, o Senhor é fiel. Muito obrigado, Senhor, pela alegria e pela certeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Esperança nossa, no nome de quem nós oramos, agradecidos por tantas bênçãos, por tantos livramentos e pela oportunidade de prestar culto ao Senhor nesta manhã. Amém. Amém, Senhor. Podem sentar, meus irmãos, vamos juntos mais uma vez ler um texto da palavra de Deus. Esse texto agora se encontra na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículos de 9 a 16. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação,
Pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até que eu vá, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros, do presbitério. Ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Amém? Vamos cantar o hino ao único que é digno. E nesse momento também teremos a oportunidade de consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Vamos louvar o Senhor com a nossa voz e com as primícias das nossas rendas. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos exaltamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a ti, ó Rei Jesus, exaltamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Esta é a nossa oração, Senhor. Nós consagramos as nossas vidas ao Senhor. Agora, Pai, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos irmãos, bom é vê-los aqui, né?
Ainda estamos em uma fase um tanto quanto sem saber o que fazer diante das notícias sobre esta pandemia. Então, nós temos, ontem ficamos sabendo que o irmão Gabriel, a Poliana, está com Covid, devemos orar por eles, são os músicos. A irmã Júnia, nossa pianista, semana passada também está com Covid, e algumas outras pessoas que nós ligamos estão, parece que não, mas sim, algumas pessoas estão infectadas. Aprendemos a lidar, a medicina aprendeu a lidar com essas pessoas, estão sendo tratadas, todas elas estão em casa, graças a Deus. Devemos orar por esses irmãos, mas não podem estar aqui por esse motivo, claro. Então devemos ter muito cuidado quando chegarmos aqui, não é? E para que não haja um contágio. Então qualquer sentimento de que você não está bem, fique em casa. É muito importante isso, tá bom? Para que a gente não possa estar compartilhando deste mal com os outros. Vamos orar por esses irmãos. Mas, sem sombra de dúvidas, passamos quase 8 meses sem nos reunir. Jamais imaginávamos que neste mundo e nesta época a Igreja de Jesus Cristo ficasse todo este tempo. E se há uma esperança para a mudança da sociedade, para a melhoria da humanidade, é a igreja. E quando a igreja se ausenta, alguns se fragilizam e se enfraquecem na fé. Alguns assumem outros compromissos no lugar da igreja. Eu aprendi desde cedo, estava conversando com a irmã Eide, que Jesus é muito claro quando diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes a gente, por coisas menores, eu não sei se existe coisas mais importantes, claro que não, a gente deixa de ir à igreja para qualquer outra razão. E isso entristece a Deus, porque o Senhor próprio criou a igreja. E a igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem para cultuar a Deus. Se nós não nos fortalecermos na fé, na vida cristã e na comunhão na igreja, não será em outro lugar. Então aprenda uma coisa: se você quer ser abençoado, coloque o Senhor em primeiro lugar. Quando a gente se preocupa e cuida das coisas de Deus. Ontem eu estava falando com o irmão Jaime, que estava aqui fazendo umas coisas aqui na igreja para preparar, para deixar a igreja de melhor. E olha, cuide das coisas de Deus, que Deus sempre vai cuidar de você. Isso é muito importante. E aí eu quero voltar para algo que nós começamos a estudar, e eu quero conversar com os irmãos nesses domingos sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Eu estou convidando os irmãos para uma jornada de felicidade. E esta carta fala sobre isto. E Paulo, nesta carta, e ele estava em um lugar que certamente não poderia expressar tanta alegria. Aparentemente ele estava preso em Roma, e ele escreve esta carta a esta igreja, a fim de trazer a esta igreja alegria, entusiasmo, vigor, para que ela continue fervorosa no serviço. Então Paulo, de forma muito clara, ele diz qual é a origem da nossa felicidade. Há muitos livros, há muitas teorias sobre felicidades, e a gente corre atrás de muitas coisas para buscarmos a felicidade. Pensamos que bens e coisas poderão nos trazer felicidades. A palavra de Deus é muito clara, e Paulo também, com a infinita sabedoria vinda dos céus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele mostra que a nossa felicidade não está nas circunstâncias, nem nas situações da vida, não está nos momentos que estamos vivendo. Assim não poderíamos ser felizes. A nossa felicidade, você que está aqui, que está me ouvindo, a nossa felicidade é resultado do nosso relacionamento com o Senhor. Felicidade não é momentos, não é circunstância, nem é situação. Felicidade é relacionamento. Quando temos relacionamento com Deus, passamos a ter relacionamento conosco mesmo, com os outros. Quanto mais nos distanciamos de Deus, mais infelizes seremos, maior será o nosso vazio. Iremos em busca de coisas
sentimentos, desejos, prazeres humanos, na tentativa de preencher e buscar e achar essa felicidade, e não as encontraremos. Cada vez caminharemos para um buraco mais profundo, porque a felicidade verdadeira, eterna, nesta vida e além desta, está no relacionamento com Deus. Eu posso viver os momentos mais difíceis, mais adversos, e não ter a minha felicidade roubada se estiver me relacionando com Deus. Entretanto, eu posso ter todas as coisas. Eu posso morar numa grande casa, ter um bom salário, ter um bom carro, viver aparentemente muito bem e ser tremendamente infeliz. E às vezes eu pergunto por que tantas pessoas na igreja estão infelizes. E nós somos uma igreja abençoada. A maioria de nós vive e mora muito bem. Moramos no melhor bairro. Deus nos presenteou, a gente mora no melhor bairro de Vila Velha, um dos melhores do Espírito Santo. Nós moramos num dos melhores bairros e nas áreas mais belas do Brasil. E a gente está querendo mais alguma coisa, porque algo está faltando em nós. Não seria o Senhor, não deveria também o Senhor nos preencher completamente? E Paulo está falando sobre isso. Eu vou pular um pouco, eu vou ler os versículos 18 e 19. E nesta manhã eu quero chamar a sua atenção para uma vida de alegria. E quero destacar como podemos alcançar plenamente essa alegria. E nesta manhã eu quero destacar que a nossa alegria é resultado também da nossa confiança em Deus. Porque às vezes estamos inseguros, inconstantes. Certamente a nossa confiança em Deus não está sendo plena nem completa. Paulo, depois de dizer quem ele era e da alegria de ter aquela igreja, o exemplo, o cuidado e a comunhão daquela igreja, ele também chama atenção para 2 grupos dentro da igreja, ele vem orientando, que pregava o evangelho. Um grupo tinha uma motivação real e outro grupo não. Um grupo pregava o evangelho porque queria salvar e glorificar a Deus. O outro grupo fazia por inveja ou por aparência. E Paulo diz, olha, não me importa isto. Me importa que o evangelho seja pregado. O evangelho de Cristo seja pregado de uma forma ou de outra. E nos versículos 18 e 19, Paulo diz assim, da carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 18, Paulo diz assim, todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Em libertação. Alguns teólogos dizem que essa libertação, Paulo estava dizendo que ele estava preso, que ele poderia ser livre, ser liberto, sair da prisão, ou mesmo ser condenado à morte. Ele disse, para mim tudo é liberdade, se eu saio dessa prisão, serei livre, mas também se eu morrer, estarei livre para viver com o Senhor. Tudo para mim é liberdade no Senhor, a liberdade no Senhor. Então devemos entender que a nossa alegria, ela é resultado da nossa confiança em Deus. E a nossa confiança em Deus, ela se fortalece em alguns passos que precisamos tomar. Como posso fortalecer a minha confiança em Deus para que eu seja feliz? Uma das razões da minha felicidade é a minha confiança em Deus, a minha dependência do Senhor. Então, a gente vai trabalhar durante esses próximos domingos falando sobre isso. Como posso estabelecer a minha felicidade? Passos práticos que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina. Então, qual é a primeira coisa que quero destacar com os irmãos, que
fortalece a nossa confiança e a nossa alegria no Senhor? A primeira coisa é a palavra de Deus. No versículo 19, porque estou certo que é isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Veja bem o que diz Paulo escrevendo, e aí a gente pergunta, é vital para nós a palavra de Deus diariamente como base da nossa alegria, porque é ela que nos fortalece. Então eu preciso ler a palavra de Deus diariamente. A grande questão da fragilidade espiritual é o desconhecimento bíblico, e a experiência com Deus vem do conhecimento da palavra de Deus. Então a gente olha os jovens, principalmente os mais jovens, não têm se dedicado ao estudo da palavra diariamente. Até mesmo nós, os crentes mais antigos, se não estudarmos diariamente, não ouviremos o que Deus deseja para nós diariamente. Você não come só de 3 em 3 dias. Você não bebe só de 4 em 4 dias. Nós comemos diariamente, nós bebemos diariamente. A palavra de Deus é vital para a nossa espiritualidade, para a nossa alegria, para a base da nossa vida. Então eu preciso entender que é vital para mim viver a palavra de Deus diariamente. E a minha primeira pergunta é, a gente quer, eu costumo dizer, experiências transcendentais e grandiosas, mas a vida cristã é constituída, e o Senhor nos ensinou de coisas simples e básicas, e a primeira é a palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra de Deus. Por quê? Por quê? Porque primeiramente a palavra de Deus é perfeita. No texto em que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 3, versículos 16 e 17, 3, versículos 16 e 17, Paulo diz assim, que a gente leu, toda a escritura inspirada por Deus e útil para ensinar, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aonde se estabelece o nosso parâmetro, a nossa orientação? Não é em nenhum outro lugar, é na palavra de Deus. Toda a escritura inspirada por Deus e útil para, primeiramente, ensinar, depois repreender, ela me mostra, ela me tira do caminho errado, ela me desvia do pecado, ela me corrige, e ela me educa na justiça do Senhor, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Não vejo em outro lugar, não há outro meio pelo qual possamos encontrar isso que eu e você precisamos diariamente. É no estudo da palavra diariamente que somos confrontados com essa palavra perfeita e inspirada pelo Espírito Santo de Deus, para nos ensinar a viver na presença do Senhor, para nos repreender quando estamos errados, para nos corrigir quando praticamos, pensamos e fazemos coisas que não agradam a Deus, para nos educar na presença e nos caminhos do Senhor. E assim diz a palavra de Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda a sua obra. Há um texto que nós conhecemos bastante, o Salmo de número 19, versículos 7 e 8, o salmista diz assim, a lei do Senhor é o quê? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos. E o quê? O que é que diz aqui? E alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. É isso que a palavra de Deus representa e é para nós. Se eu compreender com a minha mente e com o meu coração que a minha felicidade está na minha confiança em Deus, e eu estabeleço a minha confiança em Deus através da palavra de Deus, porque ela é perfeita, ela corrige, ela instrui, ela orienta, ela dirige, ela educa, mas também eu entendo que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
Quando minha alma está abatida, ela restaura. Não há outra forma, não há outro meio. O mundo, quando está aflito, vai para a balada, ou então vai usar de drogas como subterfúgios para fugir da realidade. E então, usando as drogas, foge da realidade. E aparentemente o problema continua ali, porque não resolveu. E logo ao passar os efeitos, volta a depressão ainda maior, porque qualquer droga, qualquer bebida, ela é up, down, ela joga você para cima e depois joga para baixo, e joga cada vez mais para baixo, e o vazio aumenta, e os problemas continuam, e às vezes o problema está dentro de você, e esse problema só pode ser restaurado mediante a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus. Vemos quantas pessoas importantes, quantos cantores, quantas pessoas. Uma das pessoas que eu mais admirava na música, que aprendeu a cantar na igreja, era o Whitney Houston. Foi achada morta, e ela começou cantando nas igrejas. Foi achada morta num quarto de hotel com overdose. Porque o salário do pecado é a morte. Efeito, não é? Causa e efeito. Então, o que é que quando eu tenho algo, eu preciso buscar na palavra de Deus. A palavra de Deus ou me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da palavra de Deus. Se eu a leio todos os dias, a palavra de Deus diz que ela é perfeita e restaura a alma, porque os grandes problemas, as grandes aflições, os grandes vazios, é a ausência de Deus, e é justamente a nossa alma que está abatida. Só me diz: por que estás abatido, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. E o texto diz: restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, porque Ele cuida e dá sabedoria aos simples. Porque quando eu estou desesperado, Ele me orienta e me dá sabedoria. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, me dá sabedoria, me dá orientação. Então, a palavra de Deus, ela fortalece a nossa confiança em Deus e, consequentemente, a nossa alegria, porque ela é perfeita. Mas a palavra de Deus, segunda coisa que eu quero destacar, a palavra de Deus também, ela é pessoal. A forma que a gente lê o mesmo texto, eu, PC, Luiz, Regina, Rodovaldo, Danilo, Richard, todos nós lemos o mesmo texto. Mas Deus fala individualmente, pessoalmente, porque Deus conhece o meu contexto, Deus conhece o meu momento. Então, o mesmo texto que nós lemos, Deus fala de forma diferente, porque Deus me vê na minha singularidade, na minha individualidade. Deus não nos vê apenas como um povo coletivo, Deus me conhece na minha singularidade. Então, a palavra de Deus, ela é perfeita, mas a palavra de Deus também é pessoal. Pessoal sim, individualmente, singularmente para cada pessoa. E aí quando eu vejo no Salmo 119, no versículo de número 24, que texto belo da palavra de Deus, Salmo 119, versículo 24. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer e são os meus conselheiros. Quem é o teu conselheiro? Aí eu falo para os amigos. A minha tese de mestrado nos Estados Unidos foi na educação, sobre a motivação do aprendizado. E lá a gente vê que são 3 pessoas, ou 3 grupos que mais influenciam. O primeiro a gente chama de peer group. O grupo da mesma faixa etária, o mesmo nível. Às vezes você, como pai, Luiz, tem mais dificuldade de influenciar os seus filhos do que os meninos da mesma idade. Nosso grande desafio, Evandro, nosso grande desafio, Mari, nosso grande desafio, Eide, PC, nosso grande desafio, Patrícia, é ensinar os nossos filhos, pela nossa experiência, o caminho certo, quando as influências dos grupos da mesma faixa etária é muito maior. Então, onde eles mais aprendem, mais são influenciados no grupo.
E antigamente eles conviviam com os grupos na escola, era ali que eles recebiam as influências, má ou boa. O pior é hoje, pelo meio que nós temos a mídia, WhatsApp e outras, a influência diária e constantemente. Nem quando eles estão em casa deitados, eles não deixam de ser influenciados. E o pior é que a Bíblia diz que os filhos das trevas são muito mais astutos do que o filho da luz. Martin Luther King disse que o que mais o entristecia não era o grito do injusto, mas o silêncio dos justos. E o ímpio e as armas do diabo e das trevas e do pecado tenta roubar os nossos filhos, roubando a nossa alegria. Tenta desviar aqueles que nós amamos para que sejamos abatidos também. Por isso, como os pais, devemos nos curvar diante do Senhor todos os dias, e daqui a pouco falarei sobre isso, e interceder e clamar pelos nossos filhos, para que o diabo não tenha poder sobre ele. O diabo, nós travamos uma grande guerra, e essa guerra é injusta, porque as trevas, nós temos muito menos tempo com os nossos filhos hoje, e Deus tem dado essa pandemia para que a gente esteja em casa, e converse com os nossos filhos, e converse com eles, diga, eu te amo, porque o melhor amigo de um filho é o pai, e uma mãe, e ninguém ama vocês, filhos, como nós amamos, e a nossa felicidade hoje está em cuidar de vocês que são pais e avós sabem disto, então aprendam isto. O texto da palavra de Deus diz, como efeito, os teus mandamentos são o meu prazer, são os meus conselheiros. O prazer, queridos, da nossa vida, está nos testemunhos, está nos preceitos, nas orientações da palavra de Deus. Devemos fortalecer a nossa confiança em Deus, através da palavra de Deus, porque ela é perfeita, porque ela é pessoal, mas também ela é prática. Ela não é um livro teórico, como a maioria dos livros. Pai ricos, filhos pobres. E várias pessoas escrevendo livros, eles ficam ricos. E você continua pobre do mesmo jeito. Porque não existe fórmula para a felicidade, a não ser no Senhor. A felicidade é resultado da nossa experiência e do nosso relacionamento com o Senhor. Quando Paulo escreve na sua carta aos Romanos, é isso que a gente precisa entender. Então eu disse que a palavra de Deus é perfeita, ela é pessoal porque fala de forma muito especial, mas ela é também prática. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 15, versículo de número 4, Paulo diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. É na palavra de Deus que nós temos esperança. Quando você pensa daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, o que vai ser da sua vida? A nossa esperança está no Senhor. Ainda na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6, Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo, até a volta do Senhor. Ela é pessoal, Deus conhece. Quando Deus me criou e Deus me fez, Deus me deu habilidade e Deus planejou algo de extraordinário para mim. Mas Deus me dá o livre-arbítrio entre escolher o que Ele quer ou escolher a minha própria vontade. Assim foi com Adão e Eva. E olha as consequências que eles trouxeram para toda a humanidade. Assim é você, quando você tropeça, quando você se distancia de Deus, não apenas sofre você, mas todos quantos estão ao seu redor e muito mais. Você não imagina quantas pessoas sofrerão, porque o plano de Deus será afetado pela sua desobediência ao Senhor. O plano de Deus é prático, porque o Senhor tem algo de extraordinário. O Senhor quer que apliquemos diariamente a palavra do Senhor. Então a palavra de Deus, ela nos fortalece na nossa confiança e na nossa felicidade, porque ela é perfeita. Não há erro na palavra de Deus. Não temos que ajustar a palavra de Deus. O grande problema da teologia dos nossos dias, e Stott, um grande teólogo, disse que
Nós somos a ponte entre o antigo, a Bíblia, o mundo, a Bíblia e o mundo contemporâneo. E existe dois grandes problemas. O primeiro problema é quando caímos no escapismo. Escapismo que ele chama é quando a gente fica preso à Bíblia no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Então, mulher não podia cortar o cabelo. Então, você não pode cortar o cabelo porque o cabelo é o véu da mulher. Mas precisamos entender o contexto daquela época. Naquela época, o contexto, na cidade de Corinto, tinha ali o templo a deuses Diana e Afrodite, e as mulheres cortavam o cabelo para dizer que eram profetisas, estavam em nome da deusa para levar os homens para cometer orgia, porque o culto era orgia sexual. Então, Paulo disse, olha, para vocês não serem comparados a essas mulheres, vocês não devem cortar o cabelo. Isso é um contexto. Então, hoje é outra realidade. Mas ele chama de escapismo quando a gente fica preso só lá. Existe o outro lado que é o conformismo, é isso que nós estamos vivendo. Onde ao invés de a gente dar forma às vidas da palavra de Deus, está sendo o inverso. Conformismo é eu dar forma à minha mensagem, a palavra, à realidade, à cultura do povo. Então, em nome de uma contextualização, em nome de uma atualização, em nome de algo contemporâneo, de uma mensagem contemporânea, eu começo a negociar os princípios morais da palavra de Deus, moldando esta palavra à realidade de um povo, tornando as coisas normais, as pessoas vivendo de forma dissoluta, completamente dissoluta, vivendo de forma completamente como gentio, como pecadores qualquer, e nós aceitamos, e nós concordamos, e nós não pregamos contra, porque se pregarmos contra, as pessoas deixam a igreja. Se falarmos contra, as pessoas abandonam essa igreja e vai para outra, que é mais acessível, é mais contemporânea, é mais moderna. Estamos enchendo as nossas igrejas. Se não tivermos cuidado, o céu também será povoado de muitas pessoas que estão dentro das nossas igrejas. E aí nós falhamos como igreja. Porque o papel da igreja é salvar o mundo. Agora, se nós, Luiz, não estamos preocupados com a salvação nossa dentro da igreja, como a gente vai se preocupar com a salvação do perdido? A gente fala de evangelismo. Se os crentes não estão preocupados nem com a sua própria salvação, como a gente vai saber da importância? Se a gente não chora pelos nossos filhos, se a gente não clama todos os dias pelos nossos filhos, como vamos ter força, motivação e razão para sair e evangelizar? Precisamos ter muito cuidado quanto a isso. Então, quero continuar dizendo que, então eu disse que a palavra de Deus é perfeita, ela é pessoal e ela é prática, mas a nossa confiança em Deus também, ela é fortalecida através do Espírito Santo. No momento que nós nos convertemos, nós fomos selados pelo Espírito Santo, e é Ele que deve nos dirigir. Nós devemos nos encher do Espírito Santo. O Espírito Santo não pertence a um grupo, o Espírito Santo pertence a todos quantos aceitaram a Jesus Cristo. E quem deve dirigir a minha mente, o meu coração e as minhas decisões é o Espírito Santo. Se você está dirigindo as suas decisões, se você está fazendo algo que desagrada a Deus, o Espírito Santo não está dirigindo a sua vida. Então é momento de parar e se curvar diante do Senhor e clamar em nome do Senhor, suplicando que o Espírito Santo tome você, te liberte dos seus pecados, te afaste daquilo que o desagrada e te dê graça e direção. Sim, é o Espírito Santo. Quando lemos o texto da palavra de Deus, que nos ensina que o Espírito Santo nos selou. Sabe por quê? O Espírito Santo, ele nos assegura da presença de Deus. Deixa eu ler um texto aqui, João capítulo 15, versículo 26. João capítulo 15, versículo 26. A palavra de Deus nos diz assim, 15, 26, Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. E ainda vamos ver Romanos, capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. A palavra de Deus diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos,
esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Nós precisamos ter o Espírito Santo na nossa vida. Se nós não tivermos o Espírito Santo na nossa vida, decisões erradas, passos equivocados, fragilidades e consequências grandiosas. Mas também devemos nos assegurar, quando temos confiança em Deus, devemos nos fortalecer que Deus nos assegura o seu poder, que trabalha em nós e através de nós, não é? Quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder, e só assim ser-me-eis testemunhas. Irmãos, não adianta querer fazer o trabalho do Senhor sem o poder do Senhor. A gente pode construir um grande projeto, um grande plano, o nosso templo está muito lindo, está tudo maravilhoso, mas se as pessoas não estiverem movidas pelo Espírito Santo e pelo poder de Deus, nada acontecerá. Seremos um lugar tão quanto igual a qualquer outro, e não é isso. O que faz a diferença é nos assegurar do poder de Deus que trabalha em nós e através de nós. Quando Paulo escreve aos irmãos que estão em Efésios, capítulo de número 3, versículo 20, 3:20, Paulo diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que o quê? Tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, essa palavra é a palavra de Deus, ela é real, é verdadeira, porque não tomamos posse dessas verdades absolutas, deixadas pelo Senhor para nós. Olha a promessa, e Paulo, inspirado pelo Senhor, nessa palavra que é perfeita, nessa palavra que é pessoal, nessa palavra que é prática, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele diz exatamente esta verdade que deve alcançar o nosso coração. De uma forma muito especial, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus tem operado em sua vida. E sabe, devemos fortalecer a nossa confiança em Deus, sabendo que os frutos de Deus são produzidos em nossas vidas. Os frutos de Deus são produzidos em nossas vidas. Que frutos são esses? Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E versículos 22, diz assim, 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então eu disse que a nossa confiança e a nossa felicidade é resultado da nossa confiança em Deus. Ela é fortalecida na palavra, que é perfeita, que é pessoal, que é prática. E também eu disse que a nossa confiança em Deus é fortalecida no Espírito Santo. Esse Espírito que nos assegura da presença de Deus em nossa vida. Esse Espírito que nos assegura do poder de Deus em nossas vidas. Esse Espírito que faz com que possamos produzir frutos para a glória de Deus. Lembre-se, a nossa vida é como uma gangorra. As crianças gostam de brincar, né? Uma gangorra. Quando um está em cima, o outro está embaixo. Se você está satisfazendo o desejo da carne, o espírito está sufocado. Uma vez perguntaram ao índio como seria essa luta espiritual. Ele chega um cachorro branco e um cachorro preto.
Tem uma luta constante dentro de mim. E ele falou, quem você ganha? Quem ganha? É quem eu alimento mais. Veja bem, ganha a luta na sua vida quem alimenta mais. Se é o Espírito com a palavra de Deus, com oração, ou se é os desejos carnais. Nunca estarão equilibrados os dois. Enquanto um está em alta, o outro está em baixo. Não tem como ser diferente. E eu disse que também quero concluir dizendo que a nossa confiança em Deus, ela é fortalecida pela oração um pelos outros. E eu quero terminar. Efésios 6:8 diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, colherá vida eterna. E a gente fortalece a nossa vida com a leitura e com a oração. E como é importante quando oramos um pelos outros. É importante porque quando oramos um pelos outros, sabe, o Senhor completa o seu plano em nossas vidas. Jó disse, e a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então é assim que devemos viver e ter a nossa vida diante do Senhor. Quando Paulo ainda, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 9, Paulo diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E o último texto que eu quero ler é na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 8 a 11. Paulo diz assim, capítulo 1, versículo de 8 a 11. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito, pelos benefícios que nos foi concedido, por meio de muitos. Por meio de muitos. Assim como Paulo era sustentado pelas orações, eu preciso ser sustentado pelas suas orações. O irmão Danilo e a irmã Maria precisam ser sustentados pelas nossas orações. O irmão Luiz precisa ser sustentado pelas nossas orações. A irmã Regina precisa ser sustentada pelas nossas orações. O pastor Josias precisa ser sustentado pelas nossas orações. O irmão Rodovaldo precisa ser sustentado pelas nossas orações, por aquilo que viveu e tem vivido. Irmão PC tem que ser sustentado pelas nossas orações. Irmão Leandro, estávamos conversando, né? Sempre pronto, sempre desejoso. Devemos sustentá-los. Irmã Patrícia precisa ser sustentado pelas nossas orações. Frederico deve ser sustentado pelas nossas orações. Aquele jovem casal que está cuidando do Data Show deve ser sustentado com as nossas orações. Não é? Num grande desafio da vida agora. Kátia e Evandro devem ser sustentados pelas nossas orações, sejam na vida conjugal, seja na vida com os filhos, seja na vida profissional. Nós precisamos ser sustentados com as suas orações, pelo nosso ministério, na criação dos nossos filhos. Então, irmãos, eu concluo dizendo que o segredo da nossa alegria também depende de nos ajudarmos nas orações, intercedendo um pelos outros, com súplicas e orações. Então, concluo dizendo que a nossa felicidade é resultado da nossa comunhão com Deus. E a Bíblia é muito prática e nos orienta.
Não fica tentando entender, descobrindo os sacos dos anjos. Não é especulação teológica. Olha para a palavra de Deus e ela nos ensina que a nossa felicidade é resultado do nosso relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus é fortalecido na confiança em Deus. E a gente vai ver isso nos domingos seguintes. Então, nós fortalecemos a nossa confiança que nos leva à felicidade na palavra de Deus, que é perfeita, pessoal e prática. Nós fortalecemos a nossa confiança em Deus, que nos leva à felicidade, no Espírito Santo, que nos assegura da presença de Deus em nossas vidas, que nos assegura que Deus está trabalhando em nós, no seu poder, mudando e nos aperfeiçoando, que o Espírito Santo está produzindo frutos espirituais para a glória de Deus. Aprendemos também, nesta manhã, que a nossa confiança é fortalecida, nos levando à felicidade, numa vida de oração. Quando oramos pelos outros, quando intercedemos um pelos outros, quando carregamos as cargas um dos outros, porque fazendo isso, o plano de Deus há de ser realizado e completado em nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar e depois cantar a última canção. Vamos cantar primeiramente e depois oramos, né? Vamos cantar Quem Pode Livrar como o Senhor. E depois oraremos encerrando o nosso culto. Você pode ficar de pé e nós vamos terminar louvando ao Senhor. Quem pode livrar como o Senhor? Só Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Amém. E agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo possam ser com todos que aqui estão e com todo o povo de Deus, agora bem como para todos sempre. Amém. 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 Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê